na palavra de Deus. Mateus 28, 18 a seguir. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Palavras de nosso Senhor Messias, Jesus Cristo. Senhor, nós lemos, mas é o Senhor que tem palavras, e nós clamamos: fale conosco as tuas palavras. Dissipa, destrua, aniquila, anula toda ação contrária e estabelece e confirma o projeto do Senhor para esta noite, para esta obra e para as nossas vidas em tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória e tome assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a grande comissão está aqui nestes versículos que lemos. Quando Jesus se apresenta ressurreto para os seus discípulos, e seus discípulos, quando viram, alguns duvidaram. Mas Jesus não está preocupado se eles estão duvidando ou não. Jesus está preocupado em dar-lhes as últimas palavras, porque ele está para ser assunto aos céus. E ele tem que dar as instruções para o seu povo. E estas aqui são uma das últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. Acreditam os estudiosos que as últimas palavras finais foram: vão para Jerusalém, para o cenáculo, e permaneçam lá até que do alto sejam revestidos de poder. Mas estas são uma das últimas. E Jesus deixa claro algumas coisas importantes para a igreja que é de Deus, a igreja verdadeira. Ele diz: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele diz isso, ele está dizendo para aqueles que deveriam daqui a pouco ir na missão. Ele está dizendo para eles: ninguém mais tem poder na terra, somente eu. Todo o poder, exousia, toda a exousia, no grego quer dizer todo o poder de Deus, de divindade, está em mim. Foi-me dado. Por que foi dado? Porque ele venceu a cruz sem pecado e ressuscitou o terceiro dia. Amém? E aí ele diz: por causa disso, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, é um conectivo. Por causa disso, dentro do que eu estou falando, por causa disso me ouçam: ide por todo o mundo, ide e ensinai todas as nações. Por isso, o nosso tema desta noite é: missões é a minha missão. Qual que é o tema? Alguém vai dizer: eis-me aqui, eu vou atender o teu chamado. Nós cantamos isso hoje. Então Jesus, ele diz, a primeira vista aqui, nós vamos entender os 4 todos de missões que nós já falamos aqui em outras ocasiões. Deus quer que esse evangelho, que esta pregação, que estas boas novas cheguem em todo o mundo. Deus quer que cheguem todas as nações, todas as etnias,
onde tiver um povo diferente, com uma língua diferente, com um costume diferente, temos que chegar lá. O Senhor quer que o mundo inteiro saiba que Ele é o Salvador. Isso nos revela algumas coisas. Entre elas, Ele ama a todos. Ele quer salvar todos. Outra coisa que nós entendemos: se Ele quer salvar, é porque estamos perdidos. Se Ele quer salvar, é porque existe condenação. Se Ele quer salvar e teve que vir e ir para a cruz sem pecado, para comprar todos nós, é porque o inferno é uma realidade. Se Ele, tem uns universalistas, né, uma corrente de teologia que diz que todo mundo no final vai ser salvo. Se todo mundo no final vai ser salvo, não precisa de Jesus ter vindo e passado pelo que Ele passou. Por isso Marcos, o evangelista Marcos, que foi lido aqui, 16:15 a seguir, ele vai dizer, o evangelista vai trazer para nós umas palavras um pouco diferentes do que são ditas aqui na grande comissão. Jesus vai dizer: ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É necessário anunciar o evangelho para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo, para a sua prima. E não é laçar estas pessoas para fazerem parte da sua igreja, porque na sua igreja, nada disso. Nós temos que ganhar almas para Jesus Cristo. Se ganharmos para a igreja não salva. Se ganharmos para o pastor muito menos pode salvar. Nós temos que ganhar almas para Jesus Cristo. Quando ganhamos almas e elas vêm para a igreja que fazemos parte, a gente se alegra e preferiria que isso acontecesse assim. Mas se elas escolherem uma outra igreja, desde que seja de Deus e seja séria, não há problema, porque nós não estamos ganhando pessoas para nós, nós estamos ganhando pessoas para Jesus Cristo. Então é urgente anunciar o evangelho. Por quê? Porque tem gente morrendo todo dia. Eu olhei no nosso relógio mundial, Worldmeter, ele diz assim, irmãos, que até 2 horas da tarde, a população mundial atual é de 8.186.087.633 pessoas. Olha que tamanho que já está a população. Esse relógio diz que nascidos neste ano foram 111.580 pessoas. 580 mil. Nascidos hoje, até 2 da tarde, 213 mil. Mortes este ano, 52.577.000 pessoas. Até 2 da tarde. Mortes hoje, até 2 da tarde, 100.618 pessoas. Olha o que diz, queridos irmãos: abortos este ano, 300 dias do ano, 37.938.000 abortos. Milhões. E tem uns crentes aí votando em partido que aprova aborto. 37 milhões de assassinatos. Ah, mas foi uma criança só. Só de falar isso já é uma estupidez sem preço, né? Porque você também foi uma criança. Mas tem vezes que não é uma criança, é uma nação. Se tivesse abortado Abraão, se tivesse abortado Isaac, se tivesse abortado Jacó, se a mãe de Jacó e Esaú tivesse abortado, porque eram gêmeos, 2 nações teriam sido abortadas. Olha só, suicídios neste ano,
903.588 pessoas tiraram a vida. Suicídios por minuto, 2 pessoas. Eram 3, graças a Deus caiu um pouco. 2 pessoas por minuto suicidam. Quantas pessoas infectadas com HIV? 45.900.000. Quantas pessoas morreram neste ano até 2 horas da tarde de hoje? 1.416.000 pessoas morreram de HIV. Eles não falam sobre isso, não é? O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar conosco a respeito disso? É urgente anunciar o Salvador. As almas estão morrendo sem Jesus, a maioria está morrendo sem Jesus, e estas almas, por mais que os tolos, e ignorantes e arrogantes usem a sua inteligência para dizer que não existe Deus, a alma de cada vida, até do ateu, está clamando por Deus, o Deus verdadeiro. Eu estou dizendo que as almas estão clamando por Deus, e você tem Deus e está dentro da igreja. Será que não pode se alegrar com a presença dele num culto de adoração, num culto missionário, onde nós fomos já ganhos para Jesus Cristo? Então Jesus disse, os 4 todos de missão: ide por todo. Porque no mundo inteiro tem gente morrendo. Durante o tempo que eu estava falando de mortes aqui, quantos já suicidaram? Porque são 2 por minuto. É hora de acordar. Ele disse: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Deus ama um por um, cada um. Deus ama a pessoa que você não ama. Deus ama a pessoa que você talvez até pensou um dia que ela deveria morrer. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer abençoar, Jesus quer se revelar a estas pessoas. Anunciar a toda criatura. E anunciar o quê? Todas as palavras. É o evangelho todo para o mundo todo. É o evangelho todo para toda criatura e para o mundo todo. Não é anunciar um evangelho que passa a mão na minha cabeça e só. Não, o evangelho passa a mão na minha cabeça, mas ele também me manda tomar decisões de conserto, de arrependimento e tomar uma decisão diante do Salvador que é santo. Quando Jesus em Lucas 24 comissiona os seus discípulos a anunciar, ele diz: olha, eu ressuscitei, cumpriu na minha vida o que as escrituras disseram, mas agora olhe para mim, vão e anuncie arrependimento. O evangelho do Senhor é para mudança de vida. O evangelho do Senhor é para tirar nós de uma direção e converter para andar na direção do Salvador, na direção da salvação, na direção do céu. Aleluia! É o evangelho todo para toda criatura e todas as palavras de Jesus Cristo. E aí ele diz para nós a coisa mais gostosa. Até aqui ele está falando das nossas obrigações, usando o gerúndio e dizendo que é para mim ir, e indo eu devo fazer isso. Mas agora ele vai dar uma informação maravilhosa que me faz saltar de alegria. Se você fizer essas coisas todas, eu estarei contigo todos os dias. A promessa de Jesus estar conosco todos os dias é para quem todos os dias está com Ele fazendo esta obra. É para quem está com Ele todos os dias recebendo estas instruções e atendendo. Anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho ao papai. Anuncie o Evangelho à mamãe. Anuncie o Evangelho ao seu irmão. Anuncie o Evangelho à sua irmã. Anuncie o Evangelho ao seu marido. Anuncie o Evangelho à sua esposa. Pastor, eu não sei pregar. Sabe sim. Sabe sim. Pergunta para mim, por favor, qual é a maior pregação minha, pastor? Não escutei não, fala de novo, 1, 2, 3. O seu testemunho de vida.
E isso você sabe fazer se quiser. Mano, Simar, tu chegou agora, foi? Nós cantamos parabéns de manhã e de tarde para tu. Deus te abençoe muito, viu? Estava trabalhando no Enem. Olha, escute, meus irmãos. A maior pregação não é o que a sua boca fala, é o que a sua vida faz. Na nossa casa, no meio da nossa família, a pregação não é com palavras. A pregação é com perdão, com compreensão, com a mão que se estende, com a acusação que se cala, com os joelhos que se dobram no quarto da nossa casa, pedindo a bênção. A pregação da casa é quando a luz do Senhor brilha na minha vida, brilha na sua vida, e quando é colocado no veladouro da casa, no lugar certo, a casa ilumina. Rabacandarai. Não, se você está brigando dentro da sua casa, se você está entrando em confusão com a sua própria família, você não está pregando. Não adianta abrir a boca, você tem que abrir o coração para testemunhar Jesus dentro da sua casa. E aí Jesus está conosco. O Jesus está conosco todos os dias. Qual é o tema? Você quer atender o chamado? Você quer levantar para anunciar o Evangelho? As 4 colunas da missão. Primeiro, queridos, a obra é feita com convertidos. Primeiro os 4 todos. Agora as 4 colunas. Só se deve fazer missões através de vida de quem se converteu. Como que você vai anunciar o Jesus que ainda não te mudou? Quando a base da igreja missionária é de povo que converteu, tudo dá certo. Não há confusão, não há briga com a palavra, não há briga com a orientação e direção que é dada, porque todos estão unidos e querem que isso suceda. Olhe para a igreja primitiva, o que Pedro falava era obedecido, o que João falava era obedecido, o que Tiago falava era obedecido. Por quê? Porque eles sabiam que o coração destes homens era um coração para atender aquilo que Jesus mandou. Então a primeira coluna de uma igreja que é realmente missionária, a primeira coluna das missões é quando existe um povo convertido para fazer missões. E quem é esse povo? É o primeiro grupo das missões, os que não atrapalham. Porque o pior grupo que se levanta na questão das missões é o grupo que atrapalha. Vamos fazer missões. Ah, para que isso? Hoje nós fizemos algo aqui incomum. O que foi? Falamos de dinheiro demais. Eu fico incomodado com isso. Mas é culto de missões e nós falamos. Mas quando se fala de algo missionário, a pessoa briga, fecha o coração e começa a falar um punhado de coisa. Agora eu quero que você consulte a nossa querida irmã Diaconisa Monize, lá de Portugal. E pergunta para ela se valeu a pena nós investirmos lá. Chegou na casa de Deus morta espiritualmente, destruída. O lugar onde ela estava, quase matou ela, e chamava-se de igreja. E ela chegou destruída na igreja. Hoje ela é levantada e é diaconisa e está abençoada. Você que começa a levantar contra e dizendo, eu não sei para que ir lá na Europa fazer a obra. Eu quero te lembrar que quem mandou nós para irmos para lá foi Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. Se nós fôssemos escolher alguma obra para ter nome de que é missionária, nós íamos escolher na África, porque é baratinho e fica tranquilo, e tem nome, e tem foto, e tem um punhado de coisa. Só que nós não viemos para ter fama, nós viemos para ter direção de Deus e fazer a obra onde Deus dirige. E Deus nos dirigiu para a Europa, e Ele tem dado os recursos, e tem falado sempre que cuidará do seu povo enquanto fizermos a sua obra. Do Ganá Samaia.
Deus dirige a igreja onde Ele quiser dirigir. Um dos grandes problemas de Deus nesses dias é que Ele não pode dirigir a sua igreja. Hoje nós temos igrejas espalhadas no estado de Goiás, nos estados do Brasil, no Distrito Federal, igrejas que têm recursos financeiros enormes e que não faz 1/10 da missão que nós fazemos. E eu fico orando, às vezes, Senhor, a igreja lá tem 1 milhão e tanto, a igreja tem, se o Senhor desse esse dinheiro para nós íamos abrir mais obras, Senhor, não sei o quê, mas Deus sabe. Essas pessoas que têm recursos financeiros nunca fazem. Tem gente que virou as costas para obras na Europa. Eu atendo casais na Espanha, atendo casais ali de Portugal, pessoas que foram abandonados por igrejas ricas, que não querem saber, que não vão lá, que não visitam, e quando visitam quer ter recurso, e quer ter aquela honra de imperadores, aquela coisa errada, e essas pessoas estão desprezadas, mas Deus nos levantou para cuidar de igreja, para cuidar de irmãos, para estender as mãos para irmãos. Deus, Ele quer contar com a igreja de convertidos para fazer a obra missionária. Bem-aventurados que não atrapalham. Uma coisa eu sei, a obra será feita, está sendo feita e será feita. A primeira das 4 colunas da missão, obra com convertidos. A segunda, aleluia, a obra com os que aceitam o chamado. O id. É fácil ir? Tem gente que quer criticar os irmãos que estão lá. Vai estar na pele deles. Deixaram família, deixaram convívios, deixaram um lugar de tranquilidade. Ai, está tudo sentado no banco. E foram para o meio de demônios. As obras de bruxaria são enormes naqueles lugares. Lá na Irlanda, a última vez que eu fui, uma bruxa foi me visitar lá no hotel. Passando para lá e para cá, igual morcego, você ouviu o barulho. E eu sozinho, fisicamente no quarto, mas Jesus estava lá. Ramassadaya. Insistindo, orando, eu tive que orar, até que a coisa se dissipou, e aí eu falei com Deus, eita meu Deus, glória a teu nome, se essa bruxa veio aqui, é porque a obra da Irlanda vai começar a crescer a partir de agora, é porque a obra da Irlanda agora tem portas abertas, senão ela não tinha vindo aqui não. Louvado seja o nome do dono da obra! Rabacandarai. E de fato nós estamos organizando e está dando tudo certo, graças a Deus. E nós vamos ter essas mudanças aí e vai ser bênção do céu. Quando nós fomos em Paris, que nós entramos, nós fomos uma comissão de 5, mais ou menos, eu não me lembro quantos exatamente. E nós entramos na casa que foi alugada. Eu lembro que o diácono que estava conosco, ele já chegou na frente, falou, esse quarto aqui é meu, escolhendo o quarto dele. Eu olhei para aquele quarto, eu falei, tem alguma coisa errada nesse quarto. Quando eu olhei para o quarto, eu vi uma bruxa na porta. Quando o pastor Jean olhou, ele também viu, e aí eu descrevi a bruxa, e ele descreveu igualzinho, nós vemos, os dois juntos, vimos a mesma bruxa. E o menino foi, irmão, olha que eu mostrei dele lá. E ele saiu do quarto, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. E ele abriu a porta, isso não é cômico, agora é cômico, mas na hora arrepiava tudo, né? E aí ele saiu, e ele disse, tem uma bruxa aqui, tem mesmo, vamos orar. Aí nós fomos orar, e todo mundo orando, clamando, de repente ela, sumiu. Aí nós falamos para ele, prova para você ser presbítero agora, é você de todo jeito dormir no quarto. Ele disse, não quero ser consagrado, não vou ficar nesse quarto. Ele foi. Lembra da história? E há um levante lá, terrível. Aqui agora a gente ri, mas lá na hora a coisa era feia.
Então, esses nossos irmãos deixam a sua família para ir para o meio de bruxa, para o meio de magia negra, ter que orar, ter que acordar de madrugada, a opressão. Quando nós fomos abrir a obra ali em Portugal, meus irmãos, eu às vezes era tomado por uma enfermidade, a temperatura aumentava, um estado de choque no corpo, aí eu tinha que deitar, não conseguia, levantava, continuava orando, de madrugada orando, porque era debaixo de batalha espiritual, porque o nosso Deus dirigiu para a obra, mas o diabo não queria. Aí vai para a praia, 2 horas da manhã na praia, num gelo terrível, orando: Deus tem misericórdia, Senhor abre a porta, Senhor atende o clamor, e de repente Deus começa a mover, porque o plano dele é fazer, aleluia, é garantir a obra, aleluia. E estes irmãos vão para lá enfrentar essa batalha, e não é uma batalha de um dia, não é a batalha de uma semana e tudo se resolve, é uma batalha constante espiritualmente. Eu digo a eles, aos nossos irmãos que estão na Europa, a maior coisa que vocês têm aqui não é contribuição financeira para ajudar vocês, a maior coisa que vocês têm aqui é a oração da igreja, é o jejum da igreja. São centenas de vidas que se ajoelham dizendo: Deus ordena anjos, peleja pelos nossos irmãos, pelas obras missionárias. Urabacandai. Então, as 4 colunas: primeiro, a obra com convertidos, os que não atrapalham, e segundo, os que aceitam o chamado. Fazer a obra não é fazer turismo. Ser enviado não é: eu vou para a Europa. A maioria pensa que é pompa. Esse irmão aqui foi lá, visitou obras, voltou enfermo. Não é turismo, é guerra, é batalha, é desgaste, é angústia. Então, aqueles que aceitam, eles devem verdadeiramente ser convertidos e estar preparados para a guerra. Para que isso, pastor? Pelas almas, pelas almas, pelas almas. Você está nesse banco aqui, assentado nesse banco, porque tiveram pessoas que morreram por nós, lá no passado. Primeiro Jesus Cristo tomando sobre si os nossos pecados, depois os nossos irmãos da igreja primitiva, depois os missionários que vieram para o Brasil, e estes irmãos verteram seu sangue, para hoje estarmos numa igreja salvos, lavados, remidos, libertos, abençoados. Isso te interessa? Igreja, ser igreja não é um lugar de passeio, é um lugar de guerra. Por isso Paulo disse que nós devemos revestir e tomar toda a armadura de Deus. É guerra, é peleja. A terceira coluna da missão: os que ofertam e dizimam na igreja. A obra de Deus precisa de recursos. Se eu ajudar, preste atenção, se você interessa, por favor. Se eu ajudar, eu sou privilegiado. Se eu não ajudar, a obra será feita do mesmo jeito. Um dia disseram numa reunião, certa reunião: trate bem os dizimistas, porque eles sustentam uma igreja. Meu coração fechou. Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. É meu privilégio ser dizimista e ofertante, mas se eu não dizimar e nem ofertar, a igreja será sustentada do mesmo jeito. Deus é o Deus da igreja. Quando esta igreja abriu, nós éramos mais ou menos desse tamanho aqui, sim ou não, Wesley? Mais largo um pouquinho, e mais ou menos aqui, desse tamanho, mais largo um pouquinho. Não tinha recurso. Sobrava R$70 por mês para a família pastoral. Não dava para comprar o leite das crianças. Não tinha os dizimistas suficiente. Mas qual foi o mês que nós não tivemos os recursos para pagar as despesas e mandar 20% para a sede? Nenhum mês, todos os meses nós mandamos. Porque o sustentador da igreja é Deus.
É meu privilégio, volto a dizer, ser dizimista e ser ofertante. Se eu sou de Deus, se eu sou convertido de verdade, eu sou dizimista e ofertante. Mas a obra não é sustentada pelos meus dízimos e ofertas. Ela é sustentada pela mão estendida de Deus. Arabagar. Então, a obra, quando Deus quer fazer a obra acontecer, se você não fizer, Ele faz através do outro. E é interessante que quem trabalha com missões, Deus vai dando. Tem um irmão entre nós aqui, que ele sempre está fazendo alguma coisa e ajudando. E aí eu falo, meu irmão, só faça se Deus tocar no teu coração. Só faça se realmente você sentir que foi Deus que te dirigiu. Ele disse, não pastor, eu faço. Não, eu estou tranquilo, eu tenho condição de fazer e tal, não sei o quê. Mas pastor, toda vez que eu faço, Deus me dá mais. E se eu estiver falando isso aqui como mentira, eu quero que Deus me manda para o inferno, porque eu não preciso de usar de mentira no altar. E se eu usar de mentira no altar, nós perdemos o sustento que vem de Deus. O irmão está aqui no meio de nós e me ouvindo falar. Então, a terceira coluna é os que ofertam e dizimam em igrejas. Porque Deus usa estas pessoas, traz os recursos. Quando lá não tinha os recursos, Deus usava uma juíza do Rio de Janeiro, Deise Monerati dos Santos Silva, que Deus abençoe esta guerreira. Durante 2 anos ou 3 anos, durante 3 anos, ela mandava uma oferta para sustentar nossa vida. Nós não a conhecíamos. Ela ligou para a pastora Vilcelene, Deus usou a Vilcelene falando tanta coisa. Ela disse, olha, seu marido tem conta, me passa a conta do seu marido. E a Vilcelene deu uma resposta mal educada. Eu não orei para você para ganhar seu dinheiro, eu orei porque Deus me dirigiu para orar. Aí ela deu uma resposta sábia, olha que ela era espírita na época. Ela disse assim, Vilcelene, uma carioca, Vilcelene, na tua Bíblia não está escrito que você que semeia o espiritual colhe o material? Você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem, me dê a conta. Aleluia, aleluia, nós passamos a conta e aí não tinha recurso aqui, mas tinha recurso lá do Rio de Janeiro. Teve um dia que a Vilcelene entrou na cantina que nós conseguimos alugar depois ao lado desta primeira igreja, né, ali ao lado da Opção, e aí todo mundo fazendo pamonha, fazia arroz frito para ajudar, para a igreja ser mantida, etc. Aí de repente a Vilcelene estava lá ajudando, aí ela pegou a bolsa e foi para casa. Chegou dentro de casa, ela tirou uma nota e falou assim, quanto vale isso aqui? Aí era uma nota de $20. Falei, uai, ela está valendo assim hoje, eu acho que o dólar era uns R$3, na época, não sei, está valendo 60. Aí ela pegou outro pacote e dizia esse tanto. Falei, onde você arrumou isso, menina, pelo amor de Deus? Aí ela disse, eu não sei. Estava em cima da nossa geladeirinha velha, azul, que a gente tinha. As irmãs que estavam fazendo pamonha, eram as irmãs que muito menos sabiam o que era R$1 direitinho. Estava a Dalvinha no meio, e as irmãs, Vilcelene perguntou, alguém entrou aqui? Não, ninguém entrou, ninguém sabe de nada, mas apareceu $600 na bolsa da Vilcelene. Quando você não preocupa com dinheiro, mas preocupa com almas, o céu é o teu recurso. Arabacaia, Udácia Amanda. É hora de nós levantarmos convertidos e fazermos a obra que nós somos chamados para fazer. E qual a quarta coluna das missões? As intercessões. Oração sem cessar. Esta é a mais importante depois da conversão. Porque se não tiver recurso aqui, a gente ora e vem recurso dali.
Se não tiver casal aqui, a gente ora, Deus levanta casal lá para fazer a obra. Se alguém vira as costas para a a igreja ajoelha e Deus alcança pessoas lá na prostituição, nas drogas, e traz, e lava, e limpa, e santifica, enche do Espírito Santo, levanta e envia para fazer a obra, a partir da intercessão. Aracadaraia. Se a igreja começar a orar, e eu estou arrepiando aqui, aleluia. Se a igreja começar a orar, Deus vai visitar os prostíbulos e arrancar as prostitutas de lá, vai lavar, vai limpar, vai santificar, e vai levantar missionárias cheias da glória, cheias de unção e cheias do Espírito Santo. Se nós orarmos, Deus vai abrir as portas das nações para entrarmos documentados nas nações. Se nós orarmos, Deus muda governos, Deus põe por terra leis nojentas, e Deus levanta uma igreja ungida como sal e como luz, que faz diferença nas sociedades. É hora de orar. É hora de orar, é hora de deixar essa preguiça espiritual de lado, é hora de parar de aceitar Satanás dizer: você não sabe orar, você não pode orar, você está cansado, você não tem tempo para orar. É mentira de Satanás. Pensa no tanto de tempo que você guarda, que você gasta com o WhatsApp, o tempo que você gasta no Instagram, o tempo que você gasta no Facebook, o tempo que você gasta olhando para lá e para cá. Em nome de Jesus, gaste tempo na oração. Tudo muda quando ora. A quarta coluna é importantíssima: intercessão. Intercessão é diferente. Você vai se colocar no lugar do outro. Deus, como está o Jean e a Franciele, Senhor? Como está o Marcelo e a Carol, Senhor? Meu Deus, eu oro por eles. Como está o Renato e a Kelly, Senhor? O Egildo e a Vigilina. Como está, Senhor, o Wilson e a Simone? Senhor, visita nossos irmãos. Senhor, tem misericórdia deles. E você vai e coloca-se no lugar dele na intercessão. De repente Deus te dá uma palavra para o casal. E você liga para o casal e diz: eu estava orando por você. É tão gostoso quando você está na batalha da obra, se sentindo só, nos desafios enormes, e alguém te liga e diz: Deus falou comigo a respeito de você. A pessoa, ela é fortalecida. Deus está cuidando de mim. Aleluia. A igreja tem que levantar o clamor ainda mais. Vamos orar mais, meus irmãos. Vamos entrar no relógio de oração. Vamos colocar propósito. Vamos levantar como igreja. A igreja que ora tem vitória. A igreja que ora tem unção, tem poder, tem graça, tem direção. A igreja que ora, ela é fortalecida. E quais são as colunas de uma igreja verdadeira? Principalmente a verdadeira doutrina. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina. Didaquê, no grego quer dizer conjunto de normas bíblicas nesse caso. A igreja tem que amar a doutrina. Escute aqui, é a doutrina que te faz livre. Você não entendeu, por isso não deu glória, né? Mas eu vou te explicar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho. Por que Jesus não disse: anuncie a mim, Jesus Cristo? E ele disse: anuncie o meu evangelho. É porque a doutrina liberta. A doutrina apresenta o Salvador. A doutrina modela as nossas vidas para viver em Cristo. Aragai. Por isso ninguém vai vencer a igreja primitiva, porque ela perseverava na doutrina. Segunda coluna dessa igreja verdadeira: fidelidade no templo
e nas reuniões. Ela não faltava um culto. A igreja primitiva não faltava culto, um culto sequer. Onde é a reunião hoje? É na casa da Betsheva. Que hora estamos lá. E olha que se fossem pegos seriam mortos. E eles mesmo assim iam, porque para eles não era mais importante a vida, mais importante era o autor da vida. Não faltava culto, aleluia. E nos cultos Deus derramava unção, Deus derramava poder, Deus derramava milagres, Deus batizava no Espírito Santo. Cada culto era de glória. Uns tinham salmos, outros tinham doutrina, tinha louvor, tinha dízimos e ofertas, e a igreja perseverava. A igreja verdadeira tem outra coluna: comunhão e unidade. A igreja estava junta, no partir do pão, no louvor. Eles pensavam a mesma coisa, eles tinham tudo em comum, havia uma unidade tremenda. Queridos, eu não sei se a igreja de hoje entende isso, mas unidade é poder de resistência. Você não entendeu mesmo, não? Eu entendo isso. Mas quando tem unidade, é que eu estou no corpo de Cristo. Não existe unidade sem corpo de Cristo, e não existe corpo de Cristo que o diabo possa tocar. Não existe unidade sem corpo de Cristo, e não existe corpo de Cristo que o diabo possa tocar. Quando você é a igreja verdadeira, está unido num só propósito. Nós somos corpo de Cristo. E aí 1 de João 5,18, ela confirma na nossa vida: os nascidos de Deus não vivem pecando, e o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. É hora de unir como igreja, é hora de amar os cultos, é hora de amar louvar a Deus, é hora de amar adorar a Deus, é hora de amar vestir como um crente, amar como um crente, olhar como um crente, viver como um crente. É hora de ser verdadeiramente igreja. Aleluia, aleluia. E a quarta coluna da igreja verdadeira: e havia temor em todas as almas. Em cada uma das almas havia temor. O que é isso, pastor? Um respeito a Deus profundo. Você sabe o que é isso? Por exemplo, queridos, vamos puxar para o lado da adoração. O ministrante que está no altar diz assim: queridos, vamos levantar as nossas mãos e dar glória a Deus. Aí a pessoa faz assim, não tem temor, porque o dirigente do culto não disse: vamos dar glória a Diana dos Efésios. Ele não diz: vamos dar glória a Buda. Ele não diz: vamos dar glória para o pastor, para a pastora, para o obreiro, para a obreira. Ele não diz: vamos dar glória para o membro. Ele disse: vamos dar glória para Jesus. Quem tem temor nessa hora, glória a Deus, é respeito a Deus. Você pode até não ser crente e está ouvindo essa mensagem, mas está entendendo que quando a gente é de Deus, a gente faz tudo para glorificar a Deus. Tem que ter temor. Aí você está na sua casa, liga a TV, o controle está nas suas mãos, passa uma cena indecente, de sexo ilícito, aberto, mas como não tem ninguém perto, tem pessoas que olham, prende a visão, e vai até o fim. Mas quem tem temor de Deus é diferente, chega a fechar o olho na hora, para passar de canal, porque não quer contaminar os olhos, porque tem temor de Deus. Ele sabe que a mãe não está ali, o pai não está ali, a esposa não está, o esposo não está, mas Jesus Cristo está. A presença do Senhor, ela está em todo o tempo, em toda a terra, em todo lugar. Ele enche os céus e a terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. A igreja verdadeira tem temor.
Ela vai trabalhar, sobra uma nota de R$5. Ela não tem coragem de pegar a nota. Quem é dono desses 5? Ela morre de preocupação de pensar que alguém possa passar na mente que ele quis ou ela quis pegar aquele dinheiro, porque ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Ela não tem coragem, não é meu. Para você ter uma noção do que é ser crente cheio de temor, você mora numa casa, os muros estão, dividindo você com a outra família, com a outra casa, e tem um pé de laranja do outro lado, de mexerica do outro lado, e o galho passa de cá, e as mexericas estão de cá, mas o pé está de lá. Você não tem coragem de pegar a mexerica sem falar com o dono, porque você tem honestidade, porque você tem temor no coração. Eu sirvo um Deus vivo. O meu Deus não é morto. O meu Deus não é uma imagem de escultura que está guardado lá dentro de casa ou lá não sei aonde. Não, o meu Deus não é escultura. Ele tem olhos e vê, tem nariz e cheira, tem pés e anda, tem mãos e apalpam. Ele é o Deus todo-poderoso vivo. Eu tenho que respeitá-lo. Calacai, Banacai. E aí, meus irmãos, esta igreja, então ela é firmada nas Escrituras. E sabe o que deve nortear, dirigir a igreja verdadeira? Uma outra coisa que as igrejas de hoje não aceitam: disciplina. Errou, tem que tratar. Errou, tem que cuidar. Se o pecado foi público, trata-se no público. Se foi em secreto, trata em secreto com lideranças. Não para condenar, mas para libertar, para curar, para restaurar. Augusto Nicodemos, que é um teólogo, um hermeneuta de primeira considerado no Brasil, embora tenha algumas coisas que eu não concordo muito, ele escreveu um livro, os obreiros deveriam ler este livro, Igreja Pura. E ele trata sobre a questão da disciplina da igreja, que uma igreja verdadeira tem que ter disciplina. Como que a igreja se manterá pura sem disciplina? A disciplina é que traz a pureza da igreja. Igreja não é lugar para malandro, igreja não é lugar para adúltero, igreja não é lugar para quem fica roubando dos outros, enganando as pessoas, fazendo as coisas erradas. Não, a igreja verdadeira é lugar dos nascidos de novo, que não vive pecando, que não vive na prática do pecado, mas vive na prática da santidade. Na igreja templo, você pode vir do jeito que você tiver, no adultério, na prostituição, pode vir roubando, fazendo o que for. A igreja está de portas abertas e ela quer que você venha mesmo, para nós anunciarmos o evangelho que salva, que liberta, que cura. É por isso que eu estou aqui pregando. Um dia eu entrei na igreja e entrava na igreja bêbado. Hoje eu sou pastor de uma igreja no Senhor pela sua misericórdia, porque a igreja está aberta para os bêbados, para os drogados e para os prostitutos. Mas se eu aceitei Jesus, tem que ter vida com Deus. Respeite a Deus. Por causa desses testemunhos maus, tem muita gente que não vem mais para a igreja. Os assassinos da fé dentro de igrejas. Mas a igreja verdadeira, ela tem disciplina e correção. E a igreja verdadeira, meus irmãos, ela é moderna, sem deixar Jesus para trás. Você está entendendo? Não. Está com pressa? A igreja verdadeira, ela é moderna, sem deixar Jesus para trás. Ela vive com os olhos na modernidade, mas também com os olhos na fidelidade. Ela olha para frente, para as coisas que estão acontecendo, mas está ligada no dia que ela se converteu em Cristo Jesus e Deus mudou a vida dela. E se porventura olhando para frente perde o primeiro amor, ela olha para trás, lembra de onde caiu, volta lá e se arrepende, para tornar a ser cheia e ser igreja. Aramandai. Sejamos, nós temos hoje as transmissões, né? Nós fomos
uma das igrejas de Anápolis que começou há muitos anos atrás a transmitir os nossos cultos, primeiro só áudio, depois TV e tal, e glória a Deus por isso, aleluia. Tem que ser moderna mesmo, tem que fazer o possível mesmo, mas essa regra e prática chama Bíblia Sagrada. Nós continuamos na palavra para a glória de Jesus Cristo. Por isso essa igreja não negocia princípios. Essa igreja verdadeira não negocia valores. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, Ele é meu guia, a palavra dEle é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fique sobre os pés. A pergunta já nesta hora é: eu sou convertido? A minha missão realmente é fazer missões? Eu estou ocupado com isso? Eu quero ser um pregador famoso, quero ter meu nome em muitos lugares, quero que me respeitem, ou eu quero ser um ganhador de almas? Há uma diferença enorme. Uai, pastor, o pregador não. Tem gente que é pregador e não quer saber de nenhuma alma. Tem gente que entra na igreja escondido e sai escondido para pregar a palavra. Um dia eu cheguei no Rio Grande do Sul, não me esqueço, ia pregar em Osório, num ginásio lá, congresso de louvores. O irmão Adilson Bopsim, talvez ele esteja nos vendo aí. E aí o irmão foi me buscar no aeroporto, Salgado Filho. Aí ele, quando eu entrei no carro com ele, estava descendo, ele disse, falou algumas coisas lá, e ele falou assim: pastor, que hora que o senhor quer chegar no culto? Aí eu falei: que hora que começa o culto? Aí ele, tipo assim, eu não lembro a horário. Aí ele falou: 19 horas, por exemplo. 19 horas, então eu quero chegar, eu quero estar lá 19 horas. Não, pastor, o senhor não está entendendo, o culto começa às 19. Ué, então, eu quero chegar até esse horário, no máximo eu tenho que estar lá. E não, pastor, os pastores grandes, eles chegam na hora da palavra. Ah, é? Ele falou: é. Então é por isso que eu vou chegar às 19 horas, porque eu não sou pastor grande. Eu gosto de chegar e adorar Jesus com os irmãos. Eu gosto de chegar e prestar o meu culto a Deus. Eu não sou um profissional. Eu não estou chegando lá para fazer o meu papel e ir embora. Como tem muitos grupos de louvor, que não é o caso dos nossos, que às vezes está numa festa e eles fazem o louvor e saem da igreja e vai para fora conversar. Fui pregar numa igreja, no ministério aí, que eu ia falar o nome, mas eu descobri que eu não posso. E aí eu fui pregar num lugar, e aí eu estava observando, que eu sou daqueles observadores, né? Fazer o quê? Aí o grupo de louvor, porque Deus é tudo para mim, porque não há outro, porque Ele é demais, aqueles louvores maravilhosos. Aí a hora que terminou o louvor, eu notei ele sair todinho do culto, foi para fora e ficou lá fora, não entrou mais. Aí eu era mais ignorante na época, hoje eu sou menos ignorante. Aí a hora que eu peguei o microfone, vamos passar para o pastor Lindomar e tal. Aí a hora que passou o microfone para mim, eu falei: paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, cadê aquele grupo de louvor que falou que Jesus era tudo, que adorava Jesus, que tal? Tem alguns deles aqui dentro? Não, pastor, ele não está aqui não, foi lá para fora. Ah, então eles cantaram mentira. Nós não somos profissionais. Ou nós somos crentes de verdade, ou para com isso. Eu lembro do Maciel que foi cantar num lugar, aí tinha um camarada lá que estava revelando tudo, e eu não sou contra a revelação, Deus me usa, Deus usa os irmãos aqui, e isso é maravilhoso, e tem que deixar Deus usar, e tem que ser usado mais, mas estou falando no caso daquele irmão. Aí pegou o microfone, a hora dele pregar, ele revelando tudo, Deus, ou não sei quem, mas eu sei que estava revelando tudo, né, Maciel? Falando isso e tal, e contando segredo, não sei o que. Aí teve uma hora que ele falou assim: ó, irmão, tem uns irmãos me perseguindo por causa da maneira que Deus me usa, e eu vou dizer aqui para todo mundo, eu vou cuspir no caixão de cada um. Foi ou não foi, Marcelo? Irmãos, aí as pessoas acham ruim quando a gente está martelando, porque o obreiro tem que aprender a ser de Deus.
Eu tenho que aprender, eu sou obreiro, eu tenho que aprender a ser de Deus. Não posso ser profissional, eu não posso pegar as coisas como vingança. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele era missionário, ele era nascido de novo, ele teve uma aliança com Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Então ele olha para os seus algozes, e ao invés de falar palavras como esta, ele vai dizer: Pai, perdoa, não lhes impute tal pecado. É hora de ser igreja. A igreja que paga o preço junto, a igreja que sofre, a igreja que vê que tem pessoas que erram conosco, mas a gente ama uns aos outros, perdoa uns aos outros, suporta uns aos outros e continua sendo igreja. E a igreja para morar no céu. Vez ou outra andando por aí, tem pessoas que nos encontram e dizem: olha, eu aceito. Esse dia nós fomos fazer uma visita, né, pastora? Aí chegou lá na visita, um lugar bem diferente. Aí nós chegamos e um dos trabalhadores que nos atendeu falou: pastor Lindomar, pastora Vicilene. Aí eu olhei assim, que tem tanta gente na nossa cabeça, né? Falei: não, eu batizei lá. O senhor me batizou. Tantos anos. Isso é bom. Saber que você está continuando fazendo a obra de Deus. Aleluia. Que o Senhor lhe dê boas memórias, boas lembranças. Que o Senhor lhe dê um testemunho de vida, de ganhador de almas, de gente que não esmurece, que não para, de gente honesta, que trabalha na empresa, mas não rouba. Pelo contrário, é luz na empresa, e o Senhor abençoa essa empresa. Aquele que tem empresa e sabe tratar os funcionários como um crente fiel, aquele que trabalha em outro lugar e lá sabe que a luz do Senhor tem que resplandecer. É hora de ser igreja ganhadora de almas com o testemunho. Diga bem forte: missões é a minha missão. Repitam: 1, 2, 3. Você falou uma verdade ou isso é mentira? A partir de hoje vamos ser mais fiéis a Deus. A partir de hoje, onde nós chegarmos, que nós tenhamos consciência de que a presença de Deus tem que chegar também naquele lugar. Não porque a gente seja alguma coisa, mas porque o Espírito Santo está em nós. A Bíblia diz que a arca, preste atenção, a arca no Antigo Testamento representava o quê? A presença de Deus. Onde chegava a arca? Para eles, Deus chegava. Tem as controvérsias, o que aconteceu quando eles deixaram Deus, mas não quero entrar nisso. O que eu quero dizer? Jesus é a arca? Sim, é a arca. Mas muitas vezes nós somos a arca. Onde você chega, tem que chegar a luz. Onde você chega, tem que chegar a paz. Tem que chegar a bênção, a autoridade de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e dizer: eu sinto uma paz quando eu te olho. Quando eu olho em você, quando eu olho em você, eu sinto em você. Ah, vocês lembram? Quando eu olho em você, a paz do Senhor. Quando eu olho em você, tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus. Tenha paz consigo, com seus inimigos e com... Lembra? Isso é vida de crente. Por isso a Bíblia diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos. Alguém vai chegar para você e dizer: briga comigo, porque eu estou bravo com você. E você vai olhar para a pessoa e dizer: você é porque ainda não conhece Jesus, mas eu conheço e eu não quero brigar. O que você precisa que eu faça para a gente não brigar? Para encerrar e orarmos,
Eu lembro do irmão que é irmão do irmão Cícero da Sanfona. Quem lembra do irmão Cícero da Sanfona? O pastor Elias que vai vir aqui é filho do irmão Cícero. Aí esse irmão fazia a tarde da bênção em São Paulo, cheio de gente, milagres, obras tremendas. E aí a liderança cresceu os olhos, né? E chegou e falou assim, numa eventualidade, uma tarde da bênção, sem mais nem menos, chegou e falou assim: a partir de hoje o senhor não faz parte mais da tarde da bênção, nós estamos assumindo a obra. Aí o irmão olhou, se fosse um dos nossos queridos, desse tempo de hoje, talvez seria diferente, mas aquele irmão era convertido. Aquele irmão olhou para aquele líder e falou assim: pois não, e o senhor precisa que eu faça mais alguma coisa? Aí ele disse: não, está tudo certo, então não sei o que. Tá bom, se o senhor precisar, eu estou aqui. Deus abençoe. Meu Deus, eu não sei se aquele líder ficou bravo, endiabrado ou não. Eu só sei de uma coisa: o diabo ficou bravo e Jesus ficou muito feliz. Quando você tem Deus, se alguém tirar alguma coisa de você, você não briga, porque o que você sabe, preste atenção nisso por favor, o que um crente de verdade, não os que visitam a igreja só no dia de domingo, o crente de verdade, o que a gente sabe é que no controle da nossa vida não está uma igreja, no controle da nossa vida não está um homem, no controle da nossa vida está Jesus Cristo. Então se o homem falar assim: a partir de agora eu não quero mais os seus serviços aqui, a gente fala: oh, então tá bom, glória a Deus, e a gente sai com um entendimento: Deus tem algo novo para o meu ministério que é dele. Deus tem uma direção nova, aleluia, glória a Deus. Eu estou falando dessas coisas repentinas, mas quando a gente é obreiro, a gente suporta a prova, suporta o trabalhar de Deus e se humilha até que Jesus confirme a sua obra em nós. Eu quero saber se temos uma igreja missionária, aleluia. Tem almas morrendo sem Jesus e Deus te chama para a obra. Levantem as mãos, carabandaragás, dê as respostas, fale com o Senhor. Quais têm sido as suas prioridades ultimamente? Eu quero te dizer, queridos, que o último censo de 2021 nós éramos 45 mil denominações cristãs no mundo. Denominações. Aqui tem igrejas que tem 1000 congregações, que tem 2000 e vai. Mas denominações, nomes de igrejas, 45 mil no mundo inteiro. Cadê o sal dessa gente? Cadê a luz? Cadê a obra missionária dessas 45 mil denominações? Mas nós olhamos para o macro, vamos para o micro. Onde eu estou nesta missão? Eu estou fazendo missões. Se depender de mim, minha família ouvirá do Evangelho pelo meu testemunho de vida. Se depender de mim, a empresa que eu trabalho saberá pelo meu testemunho que eu sou um cristão. Se depender de mim, meus funcionários saberão que eu sou cristão. Se depender das minhas intercessões, os missionários estarão guardados. Se depender das minhas contribuições, ofertas e dízimos, terá sustento para os missionários, para as obras. O anagaço. Será que com os olhos fechados podemos abrir os espirituais nesta noite
e perguntar para Jesus, o Messias: como estou indo nas missões? Meu Messias, o Senhor veio e fez tudo o que tinha que ser feito. Dizem que quando Jesus chegou nos céus, um anjo perguntou para ele: sim, o Senhor disse está consumado, mas não tem almas para serem ganhas, obras para serem feitas. E Jesus disse a ele: eu deixei 12 lá, eu formei eles, eu eduquei eles, eu ensinei eles, eu fui exemplo para eles. E o anjo torna a indagar: e se eles não fizerem? E a resposta, segundo os estudiosos, foi: então as almas serão condenadas. Você não é covarde, você é um missionário, você é uma missionária. Deus quer impregnar o mundo com o sal e com a luz das nossas vidas. Pegue o sal que você tem que distribuir nesta noite, faça a sua parte agora. E para orarmos, com os olhos fechados, por favor. Lembra daquele testemunho, daquela fala que eles fazem? A floresta estava incendiada, o fogo pegando. Aí de repente, um elefante encontrou um beija-flor. E o beija-flor ia lá na cachoeira, pegava uma gotinha de água, ia lá naquela floresta incendiada e atirava a gotinha de água, e voltava de novo, e ia de novo, ia de novo. O elefante chegou para essa beija-flor, esse beija-flor, e disse: você está doido, você nunca vai conseguir apagar esse fogo. E o beija-flor olhou para o elefante e disse: pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a sua parte? Levante as mãos. As almas estão morrendo, os suicídios estão acontecendo, os abortos estão aumentando, as famílias estão sendo separadas, maridos matando esposas, esposas matando maridos, pai matando filhos, filhos matando pais. Faça alguma coisa. A voz que ecoa nesta noite é: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Associando mensagem de manhã com a mensagem da noite: Jesus Cristo, meu Messias, envia-me a mim, eis-me aqui, rinene, custe o que custar, aconteça o que acontecer, toma a minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu preguei a palavra na inspiração do Teu Espírito, e eu peço agora, Senhor, que olhe para cada coração, que o Senhor não encontre em nós o egoísmo de pensar só em nós e só na nossa salvação, que o Senhor não encontre em nós a insensibilidade com esse tema, mas que o Senhor encontre obreiros de valor nesta noite, obreiras de valor, que o Senhor encontre missionários que anseiam por almas, missionárias que anseiam pela salvação de vidas, que o Senhor venha reacender a chama missionária em nossas vidas, que o Senhor venha tirar de nós, Senhor, tudo que é impedimentos e barreiras,
Pai, estende a tua mão sobre a igreja. Nós te louvamos por esta regional, nós te louvamos pelas obras de Portugal, da Espanha, da França, da Irlanda. Te louvamos pelos missionários, te louvamos por nossos irmãos das ADEFOS e desta regional, e nós clamamos ao Senhor: não nos deixe parados, tem misericórdia, derrama sobre nós a unção do teu Espírito, que nos desperta para ganhar almas, para ganhar as nossas famílias. Pai, tira de nós a indiferença, tira de nós a competição entre nós, tira de nós, Senhor, tudo que nos atrapalha. Vem para este altar, vem para a minha vida, venha para a igreja, venha para o internauta, arranca as barreiras, arranca tudo que o diabo criou para nos afastar, para nos atrapalhar. Traga a unção do renovo, a unção do avivamento. Traga, meu Deus, em nome de Jesus, o quebrantamento para a obra missionária, o quebrantamento por almas, lágrimas por almas. Traga para nós lágrimas por almas, traga para nós o choro pelas almas, a intercessão pelas almas. Pai, em nome de Jesus, tira o orgulho do coração dessa mulher que não pensa nas almas. Ela não sabe que vidas pagaram o preço para ela estar na igreja. Carabacai, traga, Senhor, o avivamento por almas, traga o avivamento da igreja missionária, traga as portas, ó Deus, novas para a igreja missionária. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero, Senhor, envia-me a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, me faça frutífero, me faça operacional para o reino, me faça o homem de Deus, faça da minha esposa uma mulher de Deus cada dia, passa da minha família uma família missionária, passa dessa igreja, passa desse altar, um altar missionário, uma igreja missionária, passa desse grupo de louvor, um grupo missionário, passa dos departamentos missionários, passa desta obra uma obra missionária, meu Deus. Por abacai, eis-me aqui, está disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Eis-me aqui, está disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti. É verdade o que estamos cantando? Então diga: envia-me. Se o Senhor te chamar hoje para as nações, como dizer não? Se o Senhor disser eu quero você agora nas missões, se me desse unção para ser usado pra tua glória. Quem está sentindo o chamado missionário, vem aqui na frente, nesses 3 minutos nós oraremos. Quem está sentindo o chamado, quem quer dizer eis-me aqui, sai do seu lugar e venha correndo. Do Ramanacai, o Senhor vai te mostrar bandeiras de nações. O Senhor vai te dar graça para ganhar almas. Primeiro com um testemunho de vida aprovado pelo céu.
O Senhor quer colocar no seu coração desespero por almas. O Senhor quer que o seu coração se angustie pelos perdidos. Chegou a hora de mudanças. Dos meus pais. Pode cantar mais baixo. O Senhor quer colocar desespero por almas. Certa ocasião Deus colocou um desespero no coração de John Knox. E John Knox orou: Senhor, me dá almas ou eu morrerei. Me dá a Escócia, Senhor, eu morrerei. Queimem minhas carroças. Chega de ser artista de palco, é hora de ser missionário. Meus barcos no cor. Xaramanacaya, Urabacandarai. Esse coração preocupa com almas ou é só brincadeira? Sudaramacaia, Aruma Sandaia. A partir de hoje haverá lágrimas na sua oração, por missionários, por pessoas que você não conhece. O Senhor levanta um exército de intercessores. O Senhor levanta um exército de homens que choram por almas e por missionários. Só tenho o Senhor Deus. Caramacaia, onde está aquela chama, homem, que brilhava no teu coração por almas? A sua história não pode atrapalhar o ministério que Deus tem na tua vida. Senhor Deus, palavra. Chunamacai da sábia. Você disse para Deus: faça o que o Senhor quiser na minha vida. E Deus faz e você briga com Deus. Para com isso, se renda a Deus. Chudamanacá sandaragaia, Urabacandaraya, Tareisadai Kobanasya Mandaragas, Urabadaia Sandarabagasuya, Urabacandarabia Saia, Olaludia Soma. O Senhor está provando casais. O Senhor está provando vidas. O Senhor está formando homens de resistência, homens fortes para missões, mulheres fortes para missões. O Senhor está trabalhando. Não rejeite a prova, não rejeite as dificuldades que estão vindo. Encara, levanta, seja honesto, busque a Deus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor. Palavras de vida eterna. Tem corrente sendo quebrada, agora cortada. Só tenho o Senhor. Tem corrente sendo quebrada. Nada te prende mais. Me despede dos meus pais. Nada te impede para missões mais. A corrente está cortada. Os empecilhos estão cortados. Deixa Deus soprar. Deixa Deus fazer acontecer. E quando Deus te colocar alguma coisa na sua mão para fazer, não seja covarde para dizer: não estão atendendo, eu não posso mais fazer, e entregar. Não, Deus confia que você continue, porque vai precisar de resistência quando chegar lá, vai precisar de experiência quando chegar lá, vai precisar de testemunho quando chegar lá. Então aceita o que Deus está te provando. E não venha me dizer que está amando as almas lá fora, se não está amando as aqui dentro. Ame o próximo. Rabasurakai. Ame aquele que se levantou contra você. Ame aquele que falou mal de você. Ame aquela pessoa. Suporta. Turamasai. Warusharaya. E mostre para Deus que você é um adorador. É uma adoradora que adora em todo o tempo. Não deixe as pessoas olharem para você e dizer:
eu vi que você não está bem. Não, que ninguém saiba que você está enfrentando lutas, porque há adoração sempre em você, e você sabe que quem resolve o seu problema não é o vizinho, é o teu Deus, o teu Messias. Urabaka surabacai, urabacandarabaga suya, uraxerevia, urabaka sanaraya, aramaia. Diácono Jean e Sedne, Deus já ouviu a oração, Deus já entendeu o desejo de vocês. Agora Ele diz: passa pela prova, passa pelo vale, passa pelo amassado, teu Deus, porque eu preciso de um casal que tenha resistência para o lugar que eu os enviarei. Xarabaia, Uraka Sandaraia, Urabacanda. Deus está provando missionários no seu trabalho, está provando missionários com seu patrão, com a sua patroa, está provando missionários com funcionários. Deus está trabalhando conosco, Ele está refilando, Ele está modelando, Ele está trabalhando nossas vidas para Ele. Aceite e seja aprovado. Põe a mão no coração. Pai, estas pessoas que aqui vieram estão se rendendo ao chamado. Tem chamados que é para nações, tem outros que é para o consultório médico, para a profissão, para após uma faculdade. Eu não sei qual o chamado, Senhor, mas trabalha com cada um segundo o teu propósito. Trabalha com cada um segundo o chamado que o Senhor tem. Rabassanaia. E eu lhe peço, dê a estes consciência, discernimento e direções, e que cada um seja cheio do teu amor, cheio da tua misericórdia, cheio de perdão no coração. Que cada um consiga mais ainda, eu e os meus irmãos, a imitar o Senhor. E que cada um de nós, onde chegarmos, Senhor, as pessoas possam dizer: eu sinto paz com a sua chegada, eu sinto que Deus está na sua vida, sem que alguém abra a boca, mas a presença do Senhor em cada missionário, em cada irmão, em cada irmã. Missões é a minha missão. Recebe a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Aleluia. Agora levanta as duas mãos. Diga: eis-me aqui. Estou disponível. Diga só se você sente. Diga só se você realmente sente. Me fiz exclusivo só pra te ser. Olha o que você vai dizer. Somente pra tua glória. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda dizendo: eu te amo, Jesus. Aplauda e diga: eis-me aqui, Senhor. Volte para o seu banco, por favor.